Olá, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao podcast do Civitas. E hoje nós temos aqui um convidado especial, o Eduardo Spohr, escritor. Dispensa a apresentação, aquelas apresentações longas que eu faço do currículo da pessoa, não precisa, né? E hoje vai ser um bate-papo entre escritores, né? Vamos bater um papo aqui formal sobre literatura, sobre o trabalho que ele está desenvolvendo, o livro novo que está lançando. E é um prazer e uma honra. Obrigado por ter aceitado o convite. Seja bem-vindo a Brasília, né? E fique à vontade. Na verdade, eu que agradeço, Ladino, você ter me chamado aí, né? A gente combinou que quando eu viesse a Brasília, eu ia. A gente ia se encontrar, né? Nós Aham. somos amigos de longa data aí do Rio de Janeiro, né? Amigos de almoço aí dos podcasts, na época que os podcasts eram olha o ato falho, eram em áudio, né? E É basicamente em verdade. áudio, né? Ainda temos alguns aí podcasts em áudio e tudo. A gente se conheceu naquela época lá, num período, e a galera foi essa turma aí do podcast Ghostwriter, fazer uma propaganda para eles aí, né? Nosso querido Ricardo Erdi e Rafael Modena. A gente se conheceu lá, né? Gravando sobre livros. A gente tinha um almoço lá no Rio de Janeiro, que era um almoço mensal, que a galera ia, no centro da cidade. Depois saímos para os sebos, né? Seu, Essa era a né? nossa Um rotina. garimpo. Aí cada um foi por um canto, né? Você veio para Brasília, teve uma galera que foi para os Estados Unidos e por aí foi se dividindo. E então, ao vir a Brasília, eu fiz questão, pô, cara, você vai estar lá para a gente se encontrar, e você me fez esse convite para vir aqui gravar. Estou profundamente honrado de verdade de estar aí. Beleza, nosso papo de literatura já dura então. Eu estou fazendo as contas aqui de cabeça, são 8 anos que a gente fala sobre literatura. É uma extensão desse papo, né? Então, É. como ele disse, a gente tem um podcast chamado Programa GW, ou podcast Não, eu Ghostwriter. sou convidado, não vou tomar o podcast do nosso Não tomou, não? Erdi e Eu o já Modena, tomei. né. Eu sou o patrono, o padrinho do De vez podcast. em quando tá lá, né? Não, eu posso me considerar um padrinho, embora o podcast não seja meu nem nada, lógico, né, porque o Ricardo, né, que é um Foi aluno seu, não foi foi? aluno meu, né. É. E aí no final sempre tinha esse curso, né, que é o curso da Jornada do Herói, né, e aí, eu tive algumas turmas, tive 5 turmas, e todas deram muito certo no final, e cada turma fez uma coisa bacana, né. Alguns criaram podcasts, outros lançaram coletâneas, se juntaram para fazer coletâneas de livro e tal, sempre rendeu bons frutos, né. E o podcast Ghostwriter foi um que, o Ricardo, né, abriu com um amigo dele, que é o Modena, né, Rafael Modena, e você depois, né, veio se tornar um participante assíduo aí, já dono da casa também. Eu fico lá ali, eu apareço às vezes para fazer uma participação. É um bom podcast. Recomendo, procurem podcast, Ghostwriter ou Programa GW, Sim. e você encontra com facilidade nas redes aí, no Spotify, tudo. Spotify. E a gente sempre procura fazer programas que sejam instrutivos, né? Claro. Que tragam um bom debate, uma boa história, algo que seja construtivo e não apenas um bate-papo, né? Sim, E realmente ele cresceu bastante, tem bastante procura em cima do podcast. E ele cumpre ali uma função de estar dentro de uma área onde a gente não procura fazer lacração nem nada, sim, a gente procura entrar nos temas e conversar com seriedade, trazendo conteúdo. Vale a pena, vale a pena. A boa literatura, ela também é instrutiva, ela é cultural, né. claro, É uma claro. coisa, antiga. Hoje a gente tem internet, e antigamente as pessoas se instruíam pelos livros, pela Sim, cultura oral, sim. ou seja, a literatura, e isso que a gente está fazendo é essa mescla da cultura oral, do Uhum. bom bate-papo, né, e do registro histórico nos livros, para passar de uma geração para outra, né. Então, falando em livros, você lançou aquela série, foi um tremendo sucesso, da Batalha do Apocalipse, né. Fala um pouquinho dessa série, porque o nosso público do Civitas é um público diferente, né, talvez não conheça essa obra, Claro. e começa por lá, vamos começar por lá. Bom, Batalha do Apocalipse eu escrevi, foi o primeiro livro, né, que eu publiquei, não que eu escrevi, né, quem é escritor sabe que, o escritor na verdade, bom, eu escrevo desde os 6 anos de idade, não, então temos aí, eu tenho uns 2 baús pelo menos cheios aí de, eh, de livros, né, em cadernos, escritos de cadernos e tal, e tem depois coisa pelo computador e tudo, Você guardou etcétera. isso tudo? A maioria das coisas sim, né, infelizmente, assim, tá. Mas muitas coisas muito ruins, né, mas você tem que errar muito para você começar a acertar, né. Então o que aconteceu comigo foi que
em 2001, 2002, 2001, teve a história da internet. A internet cresceu muito, era aquela época do boom da internet, a bolha da internet cresceu e acabou estourando, né. E aí muita gente que trabalhava com tecnologia, eu era jornalista da parte de tecnologia, ficamos todos desempregados e eu falei: "Olha, esse é o momento certo para escrever meu livro", né, que um livro que eu vinha tentando escrever já há muito tempo, né, trazendo experiências que vinham desde os livros anteriores, até coisa até Mas o seu dia a dia do trabalho não te deixava parar para escrever, sim, que é um eu problema sempre de muito escrevi, escritor, né, que eu fala: sempre "Tenho escre uma ideia, mas não consigo eu sempre materializar". escrevi, na verdade, mas, eu estava juntando ideias ali para escrever uma grande obra, que eu consideraria que seria uma grande obra, né. E acabei, juntando várias coisas que a gente jogava nas mesas de RPG, com todas as referências que eu trazia, da mitologia hebraico-cristã, que eu sempre fui muito, eu fui criado num colégio católico, né, na verdade, e aí misturando ali com os quadrinhos da Vertigo da época, né, o Preacher, né, Hellblazer, coisa que a gente gostava muito, enfim, aí depois eu posso até falar, enfim, entrar nesse ponto. E aí em 2002, eu fiquei desempregado, eu resolvi que eu escrever, eu não consegui emprego, foi uma época muito difícil de conseguir emprego, né, 2002, acho que era a época da famosa crise russa, não sei se vocês vão lembrar ainda, posso estar Lembro. viajando aí. E aí, aí eu falei: "Olha, já que eu não consigo emprego, eu vou conseguir um emprego, eu vou me produzir um emprego, que é escrever meu livro". Então, eu tirei ali como se fosse uma rotina de trabalho dentro de casa, né, no começo eu até me arrumava, botava uma camisa e tal, não botava sapato, mas ia lá, pra escrever, né, Mas isso é importante. e começava a escrever e tal. Antes disso, na verdade, antes de começar a escrever, eu fiz um curso, né, de roteiro lá com o José Louzeiro, um escritor dos Ah, anos Luzeiro. 70, É. né, aí produzi lá um roteiro de cinema, Foi ele que escreveu A Gangue do Beijo? Gangue do Beijo, ele coescreveu o famoso Pichote, Passageiro da Agonia, o Lembro. roteiro, ele escreveu um livro que depois virou também filme do Babenco, que foi o Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia. Aliás, também uma história excelente de como é que ele, enfim, aí depois eu falo, isso não sai do escopo aqui. Enfim, fiz um curso com ele, escrevi um roteiro de cinema, mas não era grande coisa, mas que seria Batalha do Apocalipse. E aí depois, acabando o curso dele, peguei esse roteiro e resolvi escrever um romance, né. Aí escrevi a Batalha do Apocalipse e tudo, tentei mandar para todas as editoras, não consegui. Aí fiz uns exemplares por conta própria, eh, e aí ganhei um concurso da gráfica, né, acabei ganhando 100 exemplares e lançamos na época pelo site Jovem Nerd. O blog Jovem Nerd estava começando a abrir Que ano a era isso sua já? 2007. Tá. 2007 eles abriram a Nerd Store, que era uma Então loja. você começou a escrever em 2002 começou a escrita. 2002 acabei em 2002 fiz o curso, 2013 ou 2005 escrevi o livro, Tá. né. E aí 2 anos aí parar 2 anos, né, sem conseguir publicar. 2007 a gente lançou esse livro, esses 100 livros que eu tinha ganhado lá no concurso pra, pela fisicamente, mas vendendo pela loja online Do deles, né. blog, é. E foi um sucesso, vendeu tudo muito rápido, a gente pegou essa grana que a gente não tinha tido nenhum custo, né. Eu tinha ganhado esses 70 exemplares, na verdade, pegamos essa grana, fizemos mais 500. Então tivemos um case aí de lançamento independente de 570 livros, que era muita coisa pra época, né. Sim. Aí eu achei que eu fosse ter um grande case, né. Então mandei pra editora com episódio do podcast, tudo era podcast em áudio, né, e tudo, mas nada também. Eu lembro que eles chegaram a fazer uma gravação especial do Também podcast tinha com tudo. leitura de parte do livro, Isso, ou seja, audiodrama. essa parte de divulgação foi espetacular. O nosso público na época, o público nerd, foi um sucesso. Mas aí o objetivo era levar isso às editoras, né. E mesmo assim as editoras não quiseram, né, a princípio e tal, então a gente passou esse tempo, 2007, 2009, também mandando, os material sem ser atendido e tal, né, se recusando sempre, né. Em 2009, a gente resolveu fazer uma nova edição, porque tinha muita gente pedindo o livro. Lembro que tinha vendido 570, e o público do Jovem Vendeu Nerd rápido, né. era um público muito maior do que isso. As pessoas escutavam podcast e queriam o livro, a gente não tinha. A gente tinha uma demanda, e aí a gente resolveu, bancar a publicação de 4.000 livros.
né? É pesada. E aí a gente bancou a publicação de 4.000 livros, Batalha do Apocalipse de novo, né? Até foi uma capa diferente na época. E aí vendemos esses 4.000 livros. De forma 100% independente, sem editora, sem nada. Tudo sem livraria, tudo pela internet, né? De novo, livros físicos, mas, né? Mandado pelo correio, tudo. E aí, com esse. Já era uma época que as redes sociais estavam mais bombadas, já tinha Twitter, comunidades no Orkut bombando, na época do Orkut e tal. E aí, a minha editora, né? Ela era o namorado da filha, né? Comentou sobre o livro com essa minha editora, né? A Raíssa. A Raíssa Castro, que ela tinha uma editora pequena chamada Verus. Essa editora Verus ela foi comprada pelo Grupo Editorial Record, né, que é a famosa editora Record e tal, aquela grande editora, né, que a gente todos conhecem, né? Tinha acabado de ser comprada e precisava de um livro para lançar, um livro. Mas já tinha lançado pela Verus? A Verus já tinha. Não. Algum livro já tinha sido impresso pela Verus? Sim, a Verus foi uma editora independente, era uma editora antes de ser comprada pela Record, era uma editora independente pequena, lançava muito livro. Então teve aquele momento de que, ok, lançamos 4.000 no Jovem Nerd, vendemos tudo. Isso. Apareceu a Verus, a Raíssa e tal, aí começou a publicar pela Verus. Começou a publicar pela Verus /Record, né? Porque não, a Verus... mas ainda não era. Eu digo antes da compra, antes da aquisição. Não, o Batalha do Apocalipse foi o primeiro sucesso da Verus dentro do Grupo Editorial Record. Então quando imprimiu o primeiro livro... Já era Record. Já era Record. Então nessa transição, você foi comprado junto com o selo, né? Isso, e aí tinha ali, né, uma expectativa, na verdade, expectativa, para mim não ia perder nada, né, porque a gente não sabia se o livro ia ficar só no nicho nerd, aí o livro foi se... Contamos também com toda a distribuição da editora Record e tal, né. Aí a capilaridade é todos os municípios. E aí o livro aconteceu, né, acabou se tornando um best-seller aí e tudo, né, e aí veio os outros 3 livros, né, que são Os Filhos do Éden, que é o Herdeiro de Atlântida, Anjos da Morte e Paraíso Perdido, que são livros que se passam antes do Batalha do Apocalipse, contando... Quando eu acabei de escrever o Batalha do Apocalipse, o que é? Uma história de um anjo, basicamente de um anjo que cai na Terra, ele se revolta contra a tirania do céu, né, os arcanjos, alguns arcanjos, né, Deus adormeceu e alguns arcanjos tomaram conta do céu, segundo essa ficção do livro. Lembrar sempre disso que é uma ficção, uma fantasia. Eu lembro que são anjos no Rio de Janeiro. Começa no Rio de Janeiro. Isso, na fantasia, na ficção do livro, então alguns anjos tomam o céu lá de tirania e o personagem principal é um general celeste, né? Nenhuma figura fictícia, né? Que todos são fictícios dentro do livro, mas nenhuma figura conhecida na mitologia. E aí ele se rebela, cai na Terra, e ele fica aí na Terra até o momento do Apocalipse, até o fim dos dias, né? E eu até brinco falando que isso aí, na verdade, foi uma desculpa para falar de história, porque ele passa por várias eras da humanidade ali, né, lutando contra demônios, né, contra outros anjos que vêm caçá-lo, aquela coisa toda, até o momento do Apocalipse, né, que até a batalha final. Então essa é a história do Batalha do Apocalipse, tem vários personagens, tudo, etc. Só que tinha muito mais aspectos daquele universo que eu criei que eu queria contar. Como a história, por exemplo, do Reino Perdido de Atlântida. Tem um personagem da Batalha do Apocalipse que é o Orion, é o rei caído de Atlântida, que foi um anjo, né, nessa ficção, né, que ele teria sido enviado para a Terra para coordenar, comandar a cidade de Atlântida, né, lá no período antediluviano aí nessa história. E aí tem essa questão da cidade de Atlântida, o reino de Atlântida, que era vamos dizer assim, um aspecto interessante, né, que eu queria falar. E aí, eu também queria falar, por exemplo, falei muito de história da humanidade, mas também queria falar sobre Segunda Guerra Mundial, coisa que eu não coloquei no Batalha do Apocalipse. Quando você escreve um livro, você que é escritor, você sabe, você tem que também, não dá para você colocar todas as suas ideias. Você, ao escrever o livro, você também é um editor de ideias. Então você tem que colocar algo que seja coerente ali para que aquela trama se desenvolver. Se você ficar pegando muito em detalhes, vai ficar maçante, né? Fica chato. É igual quando o cara quer contar uma piada e começa a desviar do núcleo central da piada. E acaba ficando sem graça, ficando chato. Perfeito. Então a gente... Então aí tem essa coisa da Segunda Guerra Mundial, né? Eu sempre quis falar sobre as guerras, a história do século XX.
não foi colocada muito ali na Batalha do Apocalipse. Aí o Anjo da Morte fala sobre isso. É um outro anjo, um outro personagem que vive todas as guerras do século XX, né, ele como observador e tudo. E o Paraíso Perdido, que é o último livro, é onde essa história se linka com a própria Batalha do Apocalipse, né, que é por acaso um anjo, né, que é Metatron, que ele é um anjo meio cinzento, no sentido de que ele é quase como se fosse um terrorista celeste, né, quer dizer, Super poderoso. ele tem boas intenções, mas ele, para chegar onde ele quer, é por meios, né, terríveis e tal, né. Então é uma batalha contra esse anjo, esse grande anjo que é o Metatron. Então é basicamente isso, né, resumindo muito, né. E aí, essa foi chamada da tetralogia angélica. Foi um nome que nem eu cunhei, foi um nome cunhado pelos leitores e tal. Então esses 4 livros, né, Os Três Filhos do Éden mais o Batalha, foi chamada tetralogia angélica. E foi isso. E aí a gente, até quando terminou os 4 livros, a gente fez até lançamos todos os livros, logicamente, em livraria, tudo. Depois fizemos um box especial, etc, né. Sim. Então, enfim, é isso. E aí essa história basicamente, né, da tetralogia aí do Batalha dos Filhos do Sim. Éden. Aí antes de a gente entrar na próxima série, Hum. aí eu vou comentar um outro ponto da tua carreira, né, que, por exemplo, a Bienal de 2015, eu estava trabalhando na Bienal, a gente se encontrou lá, aquilo já estava acontecendo com alguma recorrência. Sempre quando você ia fazer um lançamento de um livro, encontrar o seu público, né, é uma coisa que me chamava a atenção, é mais que eu conhecia vários escritores, né, mas ninguém tinha esse contato, esse carinho do público como o Eduardo Spor tinha. Juntava lá 1000 pessoas no auditório, e não é aquela coisa de fã, ninguém gritando, nada disso não. É como se fosse todo mundo encontrando um grande amigo. E aquele bate-papo sobre a obra, todo mundo falando, conversando. O autor super acessível, que a fila, tinha 2000 pessoas na fila para autografar o livro, e você falava: eu vou ficar até o final. Traz comida, traz pizza, traz alguma coisa aí, mas eu vou assinar até o último. A pessoa tá na fila esperando e tal. Então onde que veio isso? De onde que surgiu isso? Essa consideração com o leitor. Olha, sinceramente, eu acho que isso é o mínimo que você pode fazer. E digo isso, a pessoa fala: eu sou humildão, humilde e tal". Não é, cara. Eu acho que realmente é o mínimo de educação, né. O artista, não só o artista, mas sobretudo o artista, ele vive, eu vivo de direitos autorais, eu vivo de escrita. Então essas pessoas, cara, são as pessoas que pagam meu condomínio, meu plano de saúde, que pagam a minha comida. Gente, isso é Se não cuidar bem, não, não é questão de não cuidar bem no sentido de que, é uma moeda de troca, mas no sentido não, de no sentido de que é o mínimo que você faz, consideração, uma né. consideração mínima que você faz, né. Eu acredito nisso, de verdade, não é porque eu sou humilde, porque, sabe, a pessoa fala isso, acessível e tal, mas é porque eu acho que realmente é o mínimo que você faz. Eu não dá para entender um artista que despreza seu público. Existe, lógico, né. Tem, é. É inacreditável isso, cara. Então, assim, é simplesmente isso, não tem muito o que dizer, é uma coisa óbvia, né. E a a relação que você tem com o teu público, especialmente no caso do escritor, que eu posso falar, ela é talvez a mais forte de todas, quando você tem, assim, no sentido de que você pode ter uma admiração por um ator ou por um músico, né. Mas o que acontece? O escritor, a literatura é algo muito sui generis e muito especial, no sentido de que, claro, tirando a edição, o seu texto passa por edição, obviamente, mas é basicamente você está falando diretamente com a pessoa. Olha eu abusando dos advérbios aí. De ser basicamente é você falando diretamente com a pessoa, E atemporal. né, assim. E além disso, a leitura é algo muito pessoal, particular. Você vai assistir um filme, uma série na televisão, você pode assistir com várias pessoas, no cinema, o cinema lotado, ou seja, você divide aquela experiência com as outras pessoas. O livro, você lê sozinho, 99% das vezes, a não ser que você pode ler para sua filha ou pode ler, assim, com alguém do lado, mas basicamente você lê sozinho um livro, né. E além disso, o leitor faz parte da construção dessa história, porque a literatura, ela o escritor, ele não te dá uma imagem exata, ela
o escritor ele te dá ferramentas para que o leitor construa aquelas imagens, aquela trama na própria mente. Então, é tudo isso, né, que essa coisa que é uma comunicação direta. Você tá dedicado ali, realmente, o cara que para um sábado para ler um livro, para ler o Submundo Hacker, o seu livro, o cara ele decidiu realmente passar ali uma tarde falando diretamente com o Laudelino. É isso. Sim. É isso, é E isso. às Não vezes é é. um tempo que ele não tem Sim, pra ele, na família dele e tal, às vezes não tem tanto tempo quando ele reserva, né. Eu quando eu claro. agradeço, né, o pessoal vem falar: "Ah, eu li seu livro, dá um autógrafo e tal", Uhum. e eu falo: "Pô, cara, que honra, obrigado, deixa aqui, tá". O cara: "Não, eu que agradeço". "Não, eu que agradeço". "Não, eu que agradeço". Não, eu agradeço mesmo, porque você dedicou horas, às vezes dias, para você terminar algo que eu escrevi e eu fico realmente muito agradecido, e é muito gostoso, né. Claro. Agora traz também, é o que você comentou, é uma baita responsabilidade, né. É, Você tem essa ligação direta e sim, saber usar isso de uma maneira construtiva. sim. Aí você tem o pessoal fala muito comigo também, né, "Não pare de escrever", eu falo: "Não pare de ler". Essa é a Fundamental. relação que acontece. Então, bom, então assim, e aí isso leva, né, a pessoa realmente, quando ela encontra o autor, ela enxerga nele o único conduíte para aquelas emoções que ela também construiu quando ela leu o livro. Então essa relação, do leitor com o autor, eu diria que talvez seja mais forte do que a relação de um público com qualquer outro tipo de artista, né. Você inclusive na literatura você enxerga muito a alma do autor, né. Alguém falou também que escrever é uma forma de ficar nu em público. Você também, por mais que você, enfim, que você, tente ser isento também, estão ali seus valores de uma certa forma, né, um pouco o que você pensa do mundo, né, por mais que você, claro, você pode fazer um livro sobre um serial killer, sem dúvida nenhuma, né, você não é um serial killer, não poderia fazer um livro, não quer dizer que você concorda com isso, mas em algum momento ali vai estar alguma característica sua, né, que você vai, né, não é muito difícil você se afastar disso. É, impossível. Então você acaba conversando com essas pessoas, então essa relação com o público é isso, né. E é muito forte, tudo muito forte. É por isso que eu sempre atendo todo mundo. Imagina, o cara vem de outra cidade, e aí você vai embora sem falar com ele, cara, isso não. E nem essa coisa assim, tipo, o cara, vou ficar sem dinheiro, o cara nunca mais vai ler o meu livro. Isso também existe. Assim, de você sentir, né? Mas muito mais do que isso, né? Eu quero dizer, é claro que você também é bom você ser recompensado pelo seu trabalho, né? Você ter dinheiro para fazer. Ninguém aqui é rico também, Uhum. né, mas você tem o dinheiro mínimo para você pagar, como eu falei, teu plano de saúde e tal, isso é importante. Mas é muito mais do que isso, né. É uma questão mesmo muito mais profunda, eu acho. Sim. Bom, aí surgiu a nova série, mas antes de surgir a nova série, eu lembro de você ter feito umas enquetes nas redes sociais Uhum, sobre o tema do próximo livro. Já tem um público consolidado, o pessoal pedindo para você escrever mais, uhum. e aí fica aquela dúvida: qual é o próximo livro, qual é o próximo tema? Aí você botou uma enquete lá com algumas opções. Você lembra das opções? Pô, nem lembro disso, cara. Confesso que eu não lembro. Me ajuda aí. É, bom, aí tinha, bom, as opções todas eu não lembro também não. Eu lembro que a que venceu, né, que foi até uma surpresa Uhum, para várias pessoas sobre eu vou escrever sobre a vida de São Jorge. aham, Aí a pessoa: "Caramba, mas como assim São Jorge? uhum. Então como é que surgiu essa ideia?" Na verdade, surgiu primeiro com uma ideia de escrever um romance histórico, né, eu chamaria talvez mais de ficção histórica, assim, né. Eh, eu Meus livros de fantasia sempre tiveram muita história, né, muita coisa histórica, tudo, sempre gostei muito de história. E aí eu quis me desafiar a escrever, não uma fantasia, porque a fantasia para quem joga RPG, para quem lê muita fantasia, é um lugar comum, né, porque você tem lá seus recursos ali para o cara faz uma viagem, você pode teletransportar o sujeito, você consegue fazer roubar um pouco no jogo, né. Na ficção histórica não, os personagens são seres humanos que passam por todos aqueles problemas humanos e tal, e aí você cria uma limitação. Então eu queria criar essa limitação, né, pra eu trabalhar, e aí eu encontrei na ficção histórica uma coisa bacana, um passo que também não seria um passo tão distante, né, eu gostaria de escrever sobre uma ficção histórica,
E aí fui procurar, você tem que procurar uma época específica, né? Você está falando de uma ficção histórica, aí eu acabei optando pelo Império Romano, que é um período assim que eu estudei, que eu mais estudei por conta própria na vida. Sempre fui fascinado por Império Romano, pela civilização romana, na verdade, república também, né? Que no Império tem a época da monarquia, tudo. Sempre fui muito fascinado. Mas aí, como eu falei, o Império Romano só no Ocidente são 1000 anos de história, então muita coisa. E aí tive que fechar num período, né? Aí acabei fechando na decadência do Império Romano. Achei uma época incrível de se falar. E aí eu precisava de um personagem. Então, quando eu fui estudar sobre a decadência do Império Romano, eu encontrei aí nesse episódio, que é a grande perseguição dos cristãos de 303. Foi a última perseguição que os cristãos sofreram no Império Romano, né? E aí encontrei os santos, né, que foram martirizados ali. E para mim, o mais impressionante é o São Jorge, né? Porque, primeiro, que ele é um santo militar. Havia outros santos militares, mas ele era por que ele é tão importante? Porque ele era um guarda, um é capitão, o outro servia não sei aonde e tal, mas o São Jorge, ele ainda tem, obrigado, pode deixar. Eu te peço aí. O São Jorge, ele era um guarda pessoal do imperador, né? Então eu falei, pô, mas que história incrível, quer dizer, o cara estava do lado do imperador não queria matá-lo, o imperador o amava, inclusive, né? Se usa esse termo, inclusive. E aí ele acabou sendo martirizado, né, por persistir na sua fé e tudo mais. Então achei incrível a história, né. Então do lado do imperador ele poderia estar ali no centro político, social de tudo que aconteceu nesse período. Pô, cara, isso é fascinante. Aí comecei a escrever o roteiro e vi que não conseguiria escrever um livro só, e acabei dividindo em 3 contra a minha vontade, mas foi o único jeito. Se fosse fazer um livro único, eu não teria lançado Fica nem o muito grande, primeiro hoje né? em dia, não teria lançado nem o primeiro hoje em dia. Pensa que eu ainda vou Ainda escrever o estaria terceiro. escrevendo, né? Quer dizer, então e quando saísse o terceiro, sei lá, daqui a 1 ano, talvez, aí ia ser um livro 1500 páginas, que ninguém ia ler, É. sabe? Então, assim, acabei tendo que forçosamente escrever 3 livros, né? Eu achei interessante o tema do São Jorge, porque pra gente que é do Rio, o São Jorge era um santo presente em muitas casas que a gente entrava. Você Sim. tinha aquela imagenzinha de São Jorge assim perto da porta, com uma Uhum. luzinha vermelha acesa. Eu lembro da minha infância entrar em muitas e muitas e muitas casas que você tinha o São É Jorge, verdade, especialmente no subúrbio do Rio. subúrbio do Rio, e muitos eram pelo catolicismo, alguns pela Umbanda, e você tinha é um santo, eu vou te dizer que um dos mais famosos. Tem um feriado no Rio, não tem? Não, Eu acho que tem não, uma data de feriado tem, no tem, Rio. tem, tem, mas famoso no mundo inteiro, na verdade, né? É, Você pensa que o padroeiro da família real britânica é São Jorge. sim, é verdade, A bandeira da Inglaterra é a bandeira que é veio de verdade. São Jorge, né? A bandeira de São Jorge. Então, assim, tem um país chamado Geórgia que vem de São Jorge, né? Então, assim, realmente ele é muito importante no Oriente, inclusive na Igreja Ortodoxa, né? Então, assim, é um personagem muito adorado, na verdade. E Então, como é que foi você escolhendo o personagem? Vou escrever sobre ele. Não vai ser uma biografia, né, é importante falar isso, não é uma é uma biografia. ficção histórica que a gente Você chama. pega o que existe de verdade, Sim, cria uma coloca ali, ficção. e tem um monte de buraco na história que as pessoas não conhecem, não está Sim. registrado, Uhum. que é o que você vai preenchendo, mas sempre conectando uma realidade com a outra, né. A ficção entra justamente no. É um cimento. Como é um romance, né? Você não sabe exatamente o que esses personagens históricos ou fictícios. Legal, por exemplo, Imperador. Você sabe as coisas que ele fez, mas como é que ele decidiu, com quem ele falou, né? O que ele pensava, tudo isso aí é a ficção que determina, né? Quer dizer, Sim. isso aí é a lacuna que a ficção cobra, na Vai verdade. vai preenchendo, como se É, fosse tijolos, sim. Aí você que os acaba. tijolos existem, a história são tijolos, e Isso, você traz o concreto ali, o cimento, para ir isso. conectando esses tijolinhos. Aí você acaba é, contando uma história de uma maneira emocional, porque o romance é isso, né, a ficção, na realidade, o grande lance dela é você trazer a emoção, o sentimento, né, a literatura é isso, literatura você tem que imprimir algum tipo de sentimento através dos personagens, né, o personagem é algo central na literatura, Sim. né, não existe literatura sem personagem. Então, assim, aí você trazer a emoção desses caras e você começa
muitas vezes você começa a se interessar por aquele tema, ou lembrar daquele episódio, porque você sente o que o personagem estava sentindo, né? Você é jogado lá dentro daquela É, realidade. Então isso aí é isso. aquela situação acontecendo, É, a pessoa dentro da situação, como ela reagiria, esse outro personagem que estava presente também. Não tem nada disso registrado, mas você sabe que aquilo aconteceu e você tem que isso. imaginar como que foi a situação. Mas aí, voltando ao assunto da pesquisa histórica. Determinou qual era o personagem, aí você vai começar a pesquisa. Sim. Como é que foi essa pesquisa? É uma descoberta. Agora eu vou descobrir tudo desse cara. É, bom, em termos de Império Romano, é algo que eu já conhecia um pouco, porque, como eu falei, foi o período que eu mais estudei de forma autodidata, né? Voluntária. Voluntária, isso. Esse meu fascínio por Império Romano começou aos 18 anos, quando eu fui lá em Pompeia, na Itália, né? Fui conhecer lá o sítio arqueológico de É Pompeia, impactante. muito impactante. E aí comecei a estudar muito sobre o Império Romano. Bom, aí para fazer o livro, claro que eu tinha que estudar mais sobre aquele, fechar naquele período, estudar um pouco mais sobre aquela situação e tudo. Primeiro você estuda em livros, né, logicamente. Eh, Você pode usar a internet para um artigo que te dá uma ideia aproximada, não dá para confiar muito, mas é um ponto de partida, às vezes um artigo da internet, você não confia no que está escrito, nunca se pode confiar, mas você tem uma visão geral e ali geralmente estão as dicas de biografia, né, de bibliografia, perdão, de livro, né. Aí você vai partir para os livros, você tem que estudar livros inteiros, ler livros inteiros, não dá para ler só um pedaço. Então, vários livros que eu li, gostaria de só ressaltar 3 aqui, dentre esses que talvez sejam os mais importantes. O primeiro livro que é obrigatório é o Declínio e Queda do Império Romano, que é do Edward Gibbon, né, que foi um dos primeiros livros sobre o Império Romano, um clássico, né, que dá para ler, galera, dá para ler, é um clássico, mas dá para ler, bem escrito demais, embora tenha sido escrito no século XVIII. Foi bem naquela época que descobriram Pompeia, desenterraram Pompeia, né, então teve todo um frisson aí em volta desse período histórico e tal. Então, Edward Gibbon, surpreendentemente preciso para a época, claro que tem suas inconsistências e tudo. E aí para você, eh, tapar essas inconsistências, você lê Mary Beard. Mary Beard é hoje a maior especialista do Império Romano que existe, né, viva inclusive, uma senhora britânica e tal. Eu tenho, bom, tem vários, mas recomendaria tem um no Brasil que dá uma ideia geral, que é SPQR, né, que é Senado, o Povo e o Povo de Roma, né, era a sigla, né, da cidade de Sim. Roma, né. Então SPQR, que é um livro recente. Que lembra até Spor, né? Lembra um pouquinho, a pessoa até brinca, mas não tem nada a ver. E aí, bom, aí ela cobre ali né, é até interessante que a maneira como se vê a história hoje em dia é uma maneira muito mais crítica, né, de você ver a história e tudo, beleza. E aí, para finalizar, claro, poderia falar outros, mas só para finalizar essa tríade aí, e aí você precisa ler também a história da vida privada do Império Romano ao ano 1000, porque aí você vai ter uma ideia do que era a vida privada. Claro que esses 2 livros vão te dar uma ideia das condições políticas, sociais, econômicas, todas que se passou naquele período, né, globalmente. Mas como é que era a vida dentro das casas, como é que era a vida de um garoto, como é que era a relação com a morte, com a religião, com o casamento, com os escravos, É o dia a dia. com o dia a dia, né. Então, assim, com os pobres, os ricos, né. Tudo isso aí, então, tem esse excelente livro, a História da Vida Privada, tem vários, tem até do Brasil colonial, acho, não sei, Interessante. mas esse é do Império Romano ao ano 1000, né, então esses 3 livros aí são básicos, tem que ler tudo, não dá para ler um artigo não, tem que ler tudo. Isso é o começo. É lógico que você vai ler outros livros e tal, e se você puder, fazer uma pesquisa in loco, quer dizer, pesquisa de campo, no local, melhor ainda, né. Eu tive a oportunidade de ir, como eu disse, a Itália, eh a Turquia também, né, porque o primeiro livro começa na parte oriental do império, que é da Turquia para lá, né, na verdade, parte da Turquia, né, uma parte da Turquia, né, porque tem hoje em dia Istambul, né, uma parte na Europa, pequena parte na Europa, mas a Turquia para lá, aquela região histórica da Anatólia, era Capadócia, tudo. Depois também a Palestina ali, que era onde ele teria vivido ali, né, a cidade que ele teria vivido. Cidade não, a região, né, a cidade de Lida, na verdade, que ele Uhum. teria vivido. E aí eu também tive na Turquia, em Israel também.
Israel eu fui especificamente em 2018 para fazer a pesquisa para o livro, inclusive na cidade mesmo onde ele teria vivido, né. Então é isso, e aí essa pesquisa, né, o lance da pesquisa, na verdade, é complicado, porque você pode saber tudo sobre um período histórico, isso não te garante grande coisa, porque, ah, sendo bem sincero, num romance, numa ficção, o que vai carregar o teu leitor é a trama e os personagens, né. Então, você fala: "Pô, mas por que então para fazer toda essa pesquisa para ser secundário?" Porque a pesquisa ela também te dá o combustível para você abastecer a trama, quer dizer, é bom você fazer a pesquisa antes de você construir o seu roteiro do livro, a escaleta que seja, e a pesquisa vai te dar então esse combustível para você, né, o que você começa a ver as situações dos fatos e você começa a ter combustível para montar a sua trama, né. Então Sim. é bem longo o negócio. Então essa pesquisa histórica, quando eu faço também, é impossível não fazer associações, principalmente quando a gente vai para o passado, né, a gente olha o passado Uhum, e a humanidade às vezes parece que vive em ciclos, né. Ou seja, a gente quando olha o passado acaba reconhecendo coisas do presente, né. E claro. parece que: "Caramba, parece que tá acontecendo de novo", Uhum, né, ou que já aconteceu. é. Nessa tua pesquisa teve algum momento em que você olhou e viu alguma referência com coisas da atualidade? Totalmente. Porém, sem dúvida nenhuma, porém eu sou um pouco contra a gente, fazer uma arte, né, que a gente pode chamar de arte panfletária, né. O que eu considero uma arte bem feita, por exemplo, uma arte politizada, é o caso, por exemplo, do 1984, do George Orwell, né, porque ali você desloca do espaço do tempo, em várias situações da humanidade, você pode encaixar aqueles elementos. Então uma arte extremamente politizada, uma arte, eu diria até engajada, mas não panfletária. Não sei Sim, se você consegue perfeito. Sim, entender a sim, 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 diferença, sim. né. Então, claro que você vê muitas coisas se repetindo em vários momentos da história, né. O que você encontra, na Roma Antiga. A Roma Antiga realmente é um modelo, no sentido de que é muito mais parecida com as nossas sociedades do que, por exemplo, a Idade Média, né. Você vê, por exemplo, o sistema político, literalmente, o sistema jurídico é muito parecido, inclusive o nosso sistema jurídico é bem parecido com o sistema, com tanto é que você estuda, você entra numa faculdade de direito, você vai estudar Sim. direito romano. Logo no começo. Só pra você ter uma noção, né, a política toda, apesar de que existia o imperador, né, também existia o senado, tinha as eleições lá para muitas vezes, dependendo é porque é difícil de falar de Império Romano, como eu falei no início, tem 1000 anos Tem de 1000 anos de história. história. Então esses processos foram muito diferentes, É, né. mudaram. Tem em algum momento em algum momento, o imperador era mais absolutista, em outro momento ele era mais submisso ao senado, isso vai variar. Mas em geral o sistema político, você tinha, por exemplo, o tribuno da plebe, que era escolhido, era eleito, né, tem Importantíssimo. todas as tem a questão das eleições eh eh eh, na série Roma. Você viu a série Vê, Roma? vê. Quem não viu tem que ver agora, né, Cara, muito boa a série. né. Caio Pulos, né? Não, sim, sim. E aí tem o Lucius Verrinus, né. Lúcio Genuíno. Assista essa série que é espetacular. Muito Só para dar boa. um exemplo, não vou nem falar do meu livro, mas só para dar um exemplo, só pra e aí tem uma hora que o Lucius Verrinus vai crescendo, vai ficando mais próximo do César, né, e ele vai virar senador lá, senador. E Só aí que ele é um soldado. é um soldado, mas ele vira Hã. senador e precisa se eleger. Transitar, tem que transitar ali, tem que se Sim, eleger, tem que fazer campanha. tem que fazer campanha, faz campanha lá, falando e tal, e aí, ele tem as eleições todas dele lá, e aí o escravo do César, que era o grande secretário do César lá, fala assim: "Ó, você não foi eleito não, mas vamos fraudar as eleições aqui". E ele, como com aquela coisa de soldado, fala: "Mas A a gente não pode disciplina, fazer né. isso". Eu falei: "Ah, pensa bem, se não fraudar, sabe, vai acontecer tal, então Olha quer quem dizer". vai entrar, vai entrar outro ali, Vai ó. entrar outro, então quer dizer, então assim, você vê que tem coisas, né, que, Se repete. são, né, acontecem em vários períodos da história, né. Como eu disse, sistema jurídico, tudo, Sim, etcétera. Mas, apesar disso, eu nunca penso assim: "Ah, eu vou falar sobre esse tema para criticar algo que está sim, acontecendo hoje na sociedade". Eu acho que isso, verdadeiramente, empobrece um pouco a tua trama, porque de repente você faz uma crítica hoje, amanhã essa crítica pode servir, você quer mirar um cara que você não gosta, por exemplo. Só que
o cara vai ler o teu livro daqui a 5 anos, essa crítica pode estar servindo para alguma pessoa que você gosta. Vamos dar um exemplo assim. É, Então é muito difícil eu acho essa coisa da arte panfletária não funciona. Eu não sou a favor. Mas, claro, que você cria lá situações que já existiram que você pode fazer críticas claro, claro. no fundo, no final das contas, a melhor maneira é você é, é, mostrar o que está errado, né? Você apontar o que está errado, né? E aí você faz suas críticas, e aí o errado é sempre o errado, Sim. né? E o certo é sempre o certo. Então, assim, então, eu acho um pouco isso. Mas é isso, então você vê vários processos se repetindo, né? Então, é legal quando você sai desse grande nível do Estado, né, Uhum, e você vai descendo nas relações humanas, uhum, ali de, marido, esposa, filho, pai, uhum. família, tal, não muda nada. Sim, Nós ainda somos os mesmos e vivemos com os nossos pais, como diz a música, né. sim. Aí você fala: "Caramba, olha só, tô lendo uma história aqui de 1000 anos atrás, É, e os mesmos conflitos, os mesmos problemas, é né". isso. A humanidade, ela não muda com esse tipo de com a época avançando, os problemas são os mesmos. E quando a gente entra nessa pesquisa histórica, é muito bom você ver isso, de que, de repente, um problema que você está passando não é nenhuma novidade na humanidade, né. Então, você achando que aquilo é impossível, você vai encontrar respostas na literatura. Como que esse cara que está passando pelo mesmo problema que eu resolveu isso há 1000 anos atrás? Isso é Tem muito legal na um literatura. antropólogo, acho que era alemão, o nome dele acho que é Adolf Bastian, se eu não me engano. Ele, viajou o mundo praticamente todo, inclusive o Oriente. Ele, nessa época, no final do século XIX, ele teceu uma teoria de que existem ideias, eh, culturais e ideias elementares, né, que é isso, né, que o ser humano ele é basicamente o mesmo, né, e o que modifica essa capa cultural, né, eh, que existe em volta da coisa, né. A capa cultural muitas vezes ela vai realmente te impelir a fazer coisas que às vezes são contra a sua natureza, né, mas a sua natureza vai ser sempre a mesma, tanto é que depois um dos grandes, caras que estudavam Bastian, que foi o Joseph Campbell, teceu a teoria do monomito, quer dizer, um mito único para a humanidade. O Campbell ele pegou várias histórias mitológicas, várias histórias mitológicas ao longo do mundo e viu que havia um padrão, É uma jornada aqui. a jornada do herói. Por que havia o padrão? Porque por causa dessas ideias elementares. Então o cara na pré-história, ele sentia a mesma coisa, ele sabia que ele precisava alimentar sua família, precisava proteger os seus filhos, ele precisava, ele tinha os medos dele quando vinha à noite, do desconhecido. Tudo isso aí existia, né. Eh, e claro, né, a cultura te faz, assim, às vezes, ficar mais, pensar um pouco diferente, mas no fundo, né, nós somos todos existe um núcleo humano ali, que é o mesmo em toda parte do mundo e o que nos torna humanos, parecidos, etcétera. Então, temos os mesmos sentimentos, né, amor, ódio, todos nós sentimos ódio, a gente inveja, essas coisas ruins também, que a gente tenta também reprimir, nós podemos sentir, né, a questão também é o que a gente faz com isso, mas o sentimento você tem. Temos, impulsos de coragem, né, de companheirismo, tudo isso aí existe, sempre vai existir. Então essa é a grande questão, que tem que é da coisa, né, então você realmente você vendo ali essas questões primordiais, você cria uma boa ficção, né, porque você sabe, né, que o herói, mesmo na Roma antiga, ele vai, ao entrar numa nova jornada, ele vai sentir aquele receio que você sente ao entrar ao chegar numa escola É, nova, um emprego ou um novo. emprego novo, ou se deparar com uma nova situação. Então, você trabalhando esses sentimentos, você acerta no alvo. Perfeito. E, bom, fez a pesquisa histórica, surgiu o primeiro livro da série, Uhum. São Jorge. O que que conta nesse livro? A primeira parte da vida dele, na verdade, Nascimento, Na verdade antes, né, eu queria começar antes com os pais, né, porque os pais de São Jorge são muito importantes para a vida dele. Que a imagem que a gente tem de São Jorge, até pela mitologia, pela lenda, é um sujeito que é um combatente do bem, né, ele é um cristão, mas que também ele é um soldado, né. Quer dizer, a parte cristã traz a bondade, né, ele traz a generosidade, né, tudo, né. E, ele também tem a força, as armas para resistir, né, e para se impor. Então essa é a grande imagem do São Jorge.
Então, e da onde veio essa imagem? Veio dos pais, né? Segura até uma primeira lenda grega de 600, que é a primeira lenda que tem sobre ele. O pai era um oficial romano, um cavaleiro romano, e a mãe é uma jovem cristã. Então, essas duas influências, né? Então, comecei, na verdade, falando sobre os pais dele, como é que os pais dele se conheceram. Foi numa batalha muito interessante, a Batalha de Palmira, né, na época do Império de Palmira, que aliás daria até para entrar se a gente tivesse mais tempo aqui, mas enfim. E aí ele se conhece, então conta a história dos pais dele, o nascimento dele, e aí a infância, logicamente, a adolescência, e ao momento que ele vai para a academia militar, onde ele passa por todas as provas, ele vira um jovem cavaleiro. Então, o primeiro livro termina aí ele se sagrando um cavaleiro da púrpura. Púrpura era como se chamava o império, né? Um cavaleiro do imperador, um cavaleiro do império, um cavaleiro da púrpura. Então, essa jornada do primeiro livro é essa, né? Enfim, uma coisa que não é um spoiler, porque você vê na contracapa, né? Na realidade, no meio dessa jornada, o pai dele morre. Acontece algo com o pai dele, o pai dele morre, e ele é obrigado, então, a fugir das terras dele e ir até a capital de Roma, que não era Roma, na época, é outra história, que era no leste. O imperador mudou a capital para Nicomédia, no leste, e aí ele pede ajuda do imperador, porque o pai dele, que havia sido morto, havia lutado com o imperador quando jovem, então ele pede essa ajuda. Então, basicamente, isso é a história do primeiro livro. Primeiro livro. Isso. Só que agora você está lançando o segundo. Segundo, então, continua, né, de onde parou, né, que aí a história dele já no início da vida adulta, né, lembrando que a vida adulta começava ali com 18 anos, né, então ele termina ali a academia militar, né, ele vai ter a sua primeira missão, então como soldado, né, ele é feito, isso também é parte da lenda, ele é feito tribuno militar era um oficial considerado um oficial, um poder, né, no Império, né, ele é enviado, apesar de jovem, os tribunos militares eram jovens, porém um jovem de uma classe, às vezes, senatorial ou equestre, que também era uma classe de patrícios, né, então ele é enviado justamente para a Germânia, né, que era o norte do Império, que era a chamada fronteira do Reno. Ele para combater as invasões, né, segurar as invasões na época, naquele período ali, naquela região, era uma tribo chamada os francos, né, que depois vieram, o que até tudo muito muito irônico, né, assim, quando você vê, porque você vê que, por exemplo, qual é um país supostamente, porque a gente não dá para civilizado, né, um bigodinho, tá, a França, né? Eu penso na França, né, vinhos de qualidade, tudo. Na realidade, os franceses vieram dos francos, claro que muitos anos depois, né? E os francos não são nascedora, a tribo franca é uma tribo germânica bárbara, né? Assim, uma tribo violenta, tal. E, claro, violenta no sentido de que era uma tribo bem antiga, né? Enfim, que usava métodos de invasão, toda aquela coisa toda. Então, não que os romanos também não fossem violentos, você tem que cometer aí tem que pensar bem, porque também não dá para, não, romanos crucificavam gente, porra, então também não, então assim, justiça seja feita, né, não dá para também... Quer dizer, ele saiu do calor, foi pro frio, para segurar um outro povo que estava invadindo o Império Romano. É um período que as fronteiras já estavam sendo muito forçadas, né, inclusive havia uma penetração dessas tribos germânicas para o sul, ali que seria o sul, muitas vezes de forma até nem tanto violenta. Por isso que se fala muito hoje de migrações bárbaras, não tanto invasões, porque o que é louco, cara, é você pensar, eu até falei isso até num outro podcast aí, mas é até interessante, né, porque você vê que os germânicos também foram cristianizados. E esse processo de cristianização não era assim, vamos cristianizar primeiro aqui, depois para aqui e subindo. Não, a cristianização é feita de uma forma desordenada. Onde dava. Né? Então, houve casos, né, em que, em algumas regiões, os germânicos foram... Não é o caso que está acontecendo no livro nesse período, tá? Um pouquinho mais para frente, também 400 ali, por exemplo, né, 370, o livro se passa em mais ou menos 295, esse livro, mais ou menos. Mas francos
foram cristianizados em algum momento, né, alguns germânicos foram cristianizados em certo momento, em que os romanos ainda não haviam sido. Entende? Então, qual é a sua. Então, e às vezes tinha cristão mais para baixo. Então, qual é a identidade que você vai escolher? O cristianismo formou uma identidade também, uma identidade cristã, né? Porque, veja, a questão toda, né, de você pensar a nossa identidade nacional, ela foi forjada muito depois da Revolução Francesa, dos Estados Nacionais. Então, hoje você fala, eu sou brasileiro, né, nossa identidade brasileira. Mas antes disso, a questão da identidade a identidade é uma questão antropológica, né? O que uniu o que povo mundo você pertence, era a língua, né? era a É cultura. por isso que você tem na Alemanha, você vem só para dar um exemplo, a Itália, né? O que formou a Itália? Na língua italiana, mas hábitos, cultura. Então isso era uma questão. Hoje em dia é muito você traça lá as suas fronteiras e você tem uma identidade nacional. Mas na época não era isso. Então, qual era a sua identidade? Então, às vezes, um germânico lá do outro lado do Reno se sentia mais conectado com um cristão que estava abaixo do Reno em algum momento. Então, por isso que essa penetração não foi feita necessariamente de forma violenta sempre, né? Mas havia lá aquelas lutas também, né? Lógico que o livro, né, também mostra toda essa. Ainda é um período em que havia muita batalha ali e tal, e talvez a questão principal do livro seja uma batalha mais ou menos famosa, chamada Batalha do Reno, né, que ocorreu ali naquela região ali do Rio Reno, que era a fronteira do Império, né? Então, o livro, por isso que é Ventos do Norte, né? Ventos do Norte, na verdade, é um episódio que aconteceu durante essa batalha que os romanos tinham uma excelente artilharia, aquelas catapultas de fogo com betume, aquela coisa toda, tinha uma boa infantaria e os germanos só tinham a cavalaria. A cavalaria era poderosa, lógico, mas enfim. E aí eles tentaram, os romanos estavam confiando muito na sua artilharia, quer dizer, que iam estourar as suas catapultas, incinerar todo mundo, e no meio da batalha começa a chover. E aí mudou o cenário completamente. Essa é basicamente a história dos ventos do norte, né? Que trouxeram enfim, que é uma coisa que acontece na Alemanha mesmo, num período do verão, né? Tem umas chuvas que vem do nada, tudo, né? Então, tá acontecendo agora na Ucrânia, chovendo sem parar lá, lameando tudo, dificultando a guerra. Isso. E é coisa tradicional, né? O pessoal já faz o planejamento militar, sabendo que, ó, vai começar a chuva em tal época. Tava falando dessa coisa da similaridade dos povos, né? Que é que você acaba tendo uma identidade por causa da similaridade cultural. Tem um fato, assim, que poucas pessoas sabem que a Grécia ofereceu a coroa da Grécia para Dom Pedro I. Eles foram em Portugal oferecer, na época Dom Pedro estava como o imperador, né? E o que levou os gregos a escolher Dom Pedro foi: eles comem a mesma comida, a gente reside na mesma faixa de clima, eles também fazem vinho, eles também gostam dessa dieta do Mediterrâneo, e eles adoram os gregos. Então, para quem eles perderam a linha sucessória, né? Para quem que a gente vai oferecer? Não, inglês não tem nada a ver, alemão não tem nada a ver, os portugueses têm. E a gente quase teve uma união do Reino da Grécia com Portugal. Saber dessa história, não. É muito incrível mesmo, faz todo sentido, né? Essa coisa da cultura, né? Isso. Bom, aí você está fazendo o lançamento agora do segundo livro, está viajando o Brasil todo, está fazendo a propaganda, a divulgação do livro. Como é que está sendo isso? Ótimo, né? Surpreendentemente bom. Acho que teve um período assim de 2 anos que as coisas ficaram fechadas e tal, foi péssimo, né? Isso, tem um retorno agora. E a galera está muito sedenta aí por eventos, né? A Bienal de São Paulo de 22, né? Foi uma Bienal que aconteceu uma coisa que nunca aconteceu em nenhuma Bienal do Brasil, né? Eles tiveram que parar de vender ingresso. Parar de vender ingresso. Na porta. Eu estava lá. Porque, assim, uma coisa que estava lotada, um dia, na verdade, o dia que eu estava lá, por acaso, talvez não foi por causa de mim, né? Mas, assim, nunca tinha havido isso.
né, então os corredores lotados de maneira que você não podia Não andar. podia andar. Eu saí do stand Hum. que eu estava Você autografando, estava lá na minha palestra, né? aí eu falei: "Não, eu vou lá na palestra do Eduardo". Aí pedi informação da onde que era o local, aí alguém da organização apontou uma direção, eu fui, foi demorado para chegar, cheguei lá, não era o local, a pessoa do local falou: "Não é aqui", aí apontou para onde eu estava. Então, essa minha caminhada de 200 metros ida e volta, eu levei 46 minutos. Sim, Pra ter uma ideia do público, né. o público está muito sedento aí por encontrar com as pessoas, sair, né, se relacionar e tudo, né. Ver os Os autores, autores, colocar a mão no livro, essa claro, experiência de você pegar o claro. livro físico, né. Nada vai substituir esse contato físico, né, não tem jeito. A Feira de Franco mesmo, quando começou esse negócio de e-book, se até há alguns 10 anos atrás, "Ah, não vai ter mais a feira, porque podemos fazer online e tudo", cara, nunca acabou a Feira de Frankfurt, que é uma feira, para quem não sabe, é a maior feira de business, né, É, no mercado literário, mercado, é onde as editorial, né. editoras se encontram Sim. para trocar títulos, né, não é uma feira Sim. para você comprar o Uhum. livro impresso, é para você comprar o Sim, direito de publicar o livro. sim, isso mesmo, é. Então isso aí é tá sendo excelente, né, sendo excelente. Eu lamento de não poder estar em todas as cidades, né, todos os, as capitais, sempre tentando, né, todos os fins de semanas, a partir de final de outubro, né, até o dezembro, tal, desse ano de 2022, eu tô ocupado, tudo, né, mas a gente tá tentando marcar, nem sempre é possível, porque também precisa ter um convite de uma cidade. A gente sempre fala isso, né, que às vezes as pessoas É, ficam: "Ah, você não vem prestigiar minha cidade", não é questão de prestigiar, é questão de claro que claro que eu quero ir em toda a cidade, mas quem viabiliza é o local, né. tem que ter um apoio, da loja, tem que ter um convite, tem que ter logicamente também um tempo, né, porque, né, eu só posso viajar o fim de semana, porque eu também trabalho escrevendo livros, né, então assim, já engajado tanto na divulgação quanto no terceiro livro, também preciso escrever, então acabo sexta, sábado, domingo, que são os dias que eu posso, Já tudo. está escrevendo o terceiro. Já comecei já, devagarzinho, ainda vou tirar férias agora, mas já tenho o roteiro dele pronto, né. Mas é até interessante a tua pergunta, eu vou até desviar para um lado, porque quando eu fiz o roteiro de um livro só, como se fosse um livro só, ficou muito grande, e no final das contas foi excelente dividir em 3. Eu não queria fazer, mas foi excelente, porque eu, acabei criando arcos para cada livro. E quando eu criei esses arcos, o que aconteceu foi que, por exemplo, vilões, que eram vilões secundários, que estavam diluídos ali no meio se fosse uma história única, acabaram ganhando muita força. Protagonismo. Por exemplo, no segundo livro, um vilão que era um vilão secundário, quando a ideia era fazer um livro só, o segundo livro virou o vilão do livro, entende? Uhum. E isso foi excelente, excelente. Então tô organizando aí para escrever o terceiro, já comecei um pouquinho, mas ainda vou tirar minhas férias e tal. Não tô com toda a força não, mas claro que, eh já tô sempre, a gente fica sempre ligado, né. É, eu acho que a vida tem um pouco disso. O que eu aprendi, a análise de sistemas foi isso. Você tem um grande problema, Uhum. divide ele em pedacinhos e vai Claro. resolvendo aos pedacinhos, porque você foca. Uhum. Se você tem aquele negócio enorme e você não consegue dividir, você não consegue focar. Uhum. E como você tem que passar pelo processo histórico, depois do processo histórico você tem o processo da escrita, Uhum. depois você tem o processo da revisão da escrita, releitura da escrita. Tem gente que pensa que a primeira versão está pronta, né? Hum. E jamais a primeira versão está pronta, né? Você tem É, que voltar no texto várias e várias e várias sim. vezes. Não, eu concordo, só faria uma ressalva, eu não diria jamais, depende muito da pessoa. Tem gênios, né, por exemplo, o Stephen King, tem, o nosso Jorge Amado, né, que era um cara que dizia ele que, não planejava nada, escrevia o livro e não revisava. Sim. Acredito, é um gênio. Mas lógico que as pessoas, né, os seres humanos normais, assim, fora do Olimpo, né, como nós aqui no Planalto, né, Moza da vida. nós precisamos, né, realmente a gente vai escrever, eu escrevo um livro e quando eu termino eu considero que eu tenho um rascunho. Eu acho isso importante falar, porque tem gente que acha que é fácil Hum. escrever. Escrever dói, é dolorido, é difícil, e às vezes você está num processo de revisão que você não está afim de fazer, mas você tem que fazer. Sim. E você vai É, lá e tem que corrigir os é, problemas. eu acho que isso que é o que afasta muitos, pretensos escritores, porque quando você pensa, no escritor, você observa lá
a sessão de autógrafo, aquele glamour todo lá que tem as pessoas, né. Então você acha que aquilo é ser escritor. Isso eu diria que é 0,00% do 1% do trabalho de Uhum. escritor. 99,99% do trabalho do escritor é o dia a dia. Quer Sozinho. dizer, sozinho, colocando uma palavra atrás da outra. Você vai escrever um livro, em geral, as pessoas, no caso de um romance, 400 páginas, vamos dizer, 300 páginas, o sujeito leva 1 ano para escrever, em geral. Então a gente pode escrever em 2 meses, 1 mês, que seja. Estou falando em geral, o sujeito leva 1 ano para escrever, quer dizer, é uma maratona ali que você vai levar, contando com revisão, com tudo, etc. Então, quer dizer, quando você se depara que você vai ter que ficar realmente os teus dias, né, Dedicados. dedicados e claro, logicamente, abrir mão de 1000 coisas, né, enfim, para mim não é questão de abrir mão, porque é meu trabalho, né, mas às vezes se você, por exemplo, trabalha com outra coisa, chega em casa, está cansado, você quer escrever um livro, você tem que escrever, senão não dá para ficar jogando joguinho, né, de computador e nem vendo série da Netflix. Não tô falando que isso não seja importante, mas tô dizendo que para você escrever um livro, você tem que dedicar um tempo para escrever. Tem que Não ter tem foco, né? outro jeito, né. Vai ter que, né, abrir mão de alguma coisa para escrever. E aí você chega cansado, tudo, no caso de alguém que trabalha no outro emprego, né, no caso. Então é isso, né, toda essa questão aí que não é um glamour todo quanto a galera Claro. pensa, né, é fruto de muito trabalho. Agora me diz uma coisa pra gente terminar, como é que é a sua família, eu digo pai, mãe, esposa, irmão, eh, em volta do escritor Eduardo, como é que é essa vida, a relação deles? Eles têm um escritor na família, Uhum. como é que é isso? Cara, eu acho que muito natural, teria que saber com eles, né, tudo muito natural, assim. Como eu disse, né, bom, acredito que devam, eu se fosse um filho meu, eu sentiria orgulho, né, de ver o filho estar bem, acredito que sim. Minha mãe sempre comenta nos meus posts, coisa de mãe, né, claro. Mas enfim, Ela te elogia? sim, direto. Mas mãe é mãe, né, não tem jeito. Mas, enfim, mas eu acho que no fundo é normal, porque a questão toda é essa, né, falando até de novo como eu estava falando da glamorização. Claro que a gente fica feliz de estar de fazer o lançamento, né, de receber os leitores, pô, isso aí é muito legal. Mas no fundo, somos seres humanos como qualquer Aham. outro, É né. um emprego. E aí você é um trabalho como qualquer outro, né, que, como você falou, tem seus percalços, tem hora que você fala: "Puta, tá muito ruim, eu não sei como é que eu vou conseguir". É muito comum até quem não tem essa experiência desistir, né, escreve um capítulo. Sempre quando eu escrevo um capítulo, pela primeira vez fica horroroso. "Ah, você está sendo muito crítico". Não, realmente fica, não estou sendo crítico, fica. Começa a ficar razoável, porque trabalha-se naquele Vai capítulo, lapidando, vai lapidando. lapidando, vai reescrevendo, vai vendo o que pode melhorar, imprime o livro para ler, imprime o capítulo para ler, né. Pô, como é que história é essa? Eu já vi gente que escreveu o livro e não leu. Que isso, sabe, então tem que trabalhar, né. E é um trabalho duro, eu acho muito difícil, muito difícil. Mas são os desafios que nos movem adiante, né. Sim. Bom, aí pra gente terminar, você em que cidade você vai estar daqui pra frente? Hoje você tá em Brasília, Eu não sei eh, quando vai ao ar essa entrevista, né, então vai ao ar semana que vem. semana que vem, tá. É. Então, bom, é o seguinte, hoje, né, pode falar a data ou fica Fica à vontade, fica à então vontade. hoje seria, vocês estão vendo no futuro aí, seria, 18 de novembro, não é isso? Aham. Aí 19, que amanhã é sábado, né, Brasília e Goiânia, e aí creio que essa entrevista, se sair semana que vem, nós consigamos chamar para Belo Horizonte e Fortaleza. Belo Horizonte vai ser no sábado, 17 horas, na Livraria Leitura do Shopping Del Rey, e em Fortaleza, no domingo, às 17 horas também, Livraria Leitura do Rio Mar. Aí depois eu volto para São Paulo e Campinas, no dia 10 de dezembro, 10 de dezembro também é um sábado, Livraria da Vila da Fradique Coutinho, que é a principal lá que tem em São Paulo, tudo. 17 horas também, vou estar com Solano, nosso amigo Afonso Solano. Sim. Depois, nos outros dias, eu vou para Campinas, eh, e vou estar na livraria leitura do Campinas Shopping, que é um domingo, 16 horas também. E aí, a partir de dezembro, fica mais difícil de fazer sessão de autógrafos e eventos, porque as livrarias ficam mais focadas no Natal. Aí depois eu viajo, vou passar o janeiro em Portugal, e
em fevereiro, talvez consiga ir em mais alguns lugares e tal, né? Dizendo que a minha vontade é ir em todos, mas também humanamente impossível também estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? E tem família, né, também tem que passar um tempo com a família e tem que escrever. Se Sim, você ficar claro, viajando, você não lógico, consegue lógico, lógico, terminar lógico. terminar os Apesar de livros. ter gente que consegue se adaptar, né? Eu acho muito difícil, mas tem gente que se adapta. Se o ser humano se adapta, nosso amigo, por exemplo, Luiz Eduardo Mata, que se deveria trazer aqui, né? Verdade, grande Mata. O Mata, ele Mata da coleção Vagalume, para quem não conhece. claro, claro, claro. Ele disse que viajava muito porque ele precisava fazer encontros em escolas, né? E aí ele disse que conseguia escrever no aeroporto, no recreio com a molecada e tal. Verdade, eu não Enfim, consigo. você se adapta, mas eu não tô nesse nível Eu não espiritual consigo. ainda não. Eu não consigo. Bom, Eduardo, obrigado pela entrevista, obrigado pela participação. Sucesso no evento, né, em todos os eventos, e que venha o terceiro livro. Obrigado, mais uma vez obrigado aí pelo convite, estava muito ansioso e animado para encontrar com você, estar aqui, conversar com a galera aí. Espero que o público aí do Instituto se interesse aí, lembrando que eu estou disponível nas redes sociais aí, né, eu sou um cara que adoro falar nas redes sociais. Você me encontra ou por Eduardo Spor ou por Dudu Spor. No Twitter, Eduardo Spor, no Facebook, Eduardo Spor, no Instagram, aí é Dudu Spor, no TikTok. TikTok. E temos o nosso canal do Telegram, que é excelente, É cara. verdade. Que verdade. também me procura no Telegram, Eduardo Spor no Telegram. Aí ficou confuso, para não querer notar, então vá a meu site, que é eduardospor.com.br. Lá você encontra um hub para tudo que vocês precisarem. Perfeito. Obrigado mais uma vez. Obrigado, cara.